Então agora nós vamos falar sobre dilatação térmica, tá? Para começar, nós vamos definir o que é dilatação térmica. Dilatação térmica é um aumento do volume de um corpo associado pelo aumento de sua temperatura, o que causa o aumento do grau de agitação de suas moléculas e, consequentemente, o aumento da distância entre as mesmas. Então, só primeiramente, vamos falar assim. Olha, eu tenho aqui, vamos supor que sejam as moléculas que compõem o corpo. Quando a gente aquece um corpo, aumenta a temperatura, as moléculas começam a vibrar mais. Então é como se, quando elas vibrassem tanto, é como se aquela força de interação entre elas, que a mantém no lugar, fosse enfraquecendo. E isso causaria uma distância, tá certo? Entre elas. Aqui, olha. Então ela iria expandir, tá bom? Bom, vamos tentar imaginar isso aqui de uma outra maneira. Vamos supor que eu tenha esse cubozinho, tá certo? E nesse cubo agora eu vou aumentar a temperatura. Então, só para lembrar aqui, ó. A gente tem uma temperatura, certo? Uma temperatura inicial. E aí a gente vai passar para uma temperatura final, tá? Só lembrando que a temperatura inicial, ela é menor que a temperatura final. Então, eu vou aumentar a temperatura. O que vai acontecer? Quando a gente aumenta a temperatura, esse corpo, as moléculas que compõem ele, vai se distanciar. E isso vai fazer com que seu volume aumente, desculpa. Então tá aqui, olha. Esse que está tracejado é como se fosse o tamanho do corpo inicial. Aumentei a temperatura, o corpo expande e aí ele aumenta de volume. Agora vamos supor que em vez de aumentar a temperatura, eu vá para uma outra temperatura qualquer, certo? Só que essa temperatura agora eu vou diminuir, tá bom? Então, vou supor que a temperatura inicial, que essa aqui agora, é maior que a temperatura final. Ou seja, eu vou diminuir a temperatura. O que aconteceria com esse corpo? Então, na verdade, esse corpo iria se contrair. Essa parte aqui, ó, que está tracejado, é o tamanho dele normal. E aqui ele diminuiu de tamanho, tá certo? Diminuiu de volume. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Na dilatação térmica, a massa do corpo, ela não altera. Então, vamos supor que esse corpo aqui tivesse, sei lá, 1 quilograma. Ele expandiu, ele aumentou de tamanho. Mas se a gente fosse medir essa massa, ela continuaria sendo 1 quilograma, tá certo? Então, assim, a massa do corpo, ela não altera. Mesmo que fosse diminuir, né? A gente fosse contrair. Eu tenho um objeto, ele diminuiu de tamanho, mas a massa dele permanece constante, tá? Então, a dilatação térmica do corpo, ela não muda a massa do corpo, ela muda o volume do corpo, o tamanho desse corpo, tá? Bem, para estudar a dilatação térmica, gente, é necessário fazer uso de um termo chamado junta de dilatação. O que é junta de dilatação? É um espaço deixado para que o material possa se dilatar ou contrair, né, sem causar maiores danos. Mas que tamanho ele vai ter, essa junta, esse espaçamento? Isso vai depender do material que ele é feito, porque alguns materiais, eles dilatam mais que outros. Então, vai depender disso. Aqui eu coloquei, olha, uma figurinha para dar um exemplo, né? Aqui eu tenho um trilho, tá certo? De trem, por exemplo. E esse trilho, gente, ele é montado de pequenos pedaços, geralmente de 1 metro, 1,5 metro. E entre eles não deixam colado, eles deixam um espaçamento aqui entre eles, tá certo? Que é o nome de junta de dilatação. Então, vamos supor que no dia que o engenheiro colocou esses trilhos, estava a 25 graus Celsius, né, na cidade. Já pensou se um dia esquentasse pra caramba e chegasse, sei lá, a 37 graus Celsius essa cidade? O que vai acontecer? Esse corpo, ele vai dilatar. Se ele não tiver espaço para dilatar, olha o que iria acontecer com os trilhos. Os trilhos iam ficar todos danificados, porque ele não teria espaço, né? E aí ele iria subir, iria ficar torto, tá bom? Então, o engenheiro, ele tem que pensar na hora da construção de qualquer coisa, não só de trilhos, né? Na variação de temperatura que pode ocorrer na cidade que ele está construindo, tá certo?
Então aqui ele teria o espaço para dilatar. E esse espaço também não pode ser muito grande, porque aí, no caso do trem, né, poderia danificar na hora que fosse passar, poderia dar algum outro tipo de erro. Bem, outros exemplos que a gente pode falar sobre a dilatação térmica seria, por exemplo, falar da dilatação térmica e o uso das cerâmicas. Vocês já viram provavelmente algumas residências, algumas cerâmicas que são rachadas, né, ou que elas sobem. Isso tudo, gente, porque o cálculo também foi mal feito. Hoje em dia, eles vendem um espaçamento que parece uma cruzinha, que o nome é justamente isso, né? É junta de dilatação para a cerâmica. Então, o pedreiro, quando ele vai sentar a cerâmica, ele já coloca nos cantinhos, e aí ele não precisa se preocupar na outra cerâmica se deixou o espaço igual ou diferente, né? Mas aí, essa dilataçãozinha, esse espaço que foi dado por aquele plásticozinho, ela já é o suficiente para nossa dilatação da cerâmica. Então você colocou uma cerâmica, por exemplo, lá na frente da sua casa, e ela fica no sol o dia todinho, ela precisa ter sido respeitada no momento que ela foi sentada, essa junta de dilatação, porque senão vai acontecer isso aqui. É por isso também que é raro a gente colocar, a gente vê em muros de casa cerâmicas, e quando coloca, certamente com o tempo ela vai cair, né? Porque dilata demais, tá certo? Ficar muito sob o sol não dá certo. Outra coisa que a gente vê muito é paredes de casas rachadas, né? Também é devido a essa dilatação. O pedreiro, né, no caso, ele faz uma cinta na casa, e essa cinta é que força a presença da partícula ali, né, para que ela não ocorra dilatação, para que ela não se distancie. Então, quanto mais cimento, mais forte é a sua cinta. Existem pedreiros que economizam, né, no cimento e colocam muita areia, e aí essa nossa cinta ela não dá conta da dilatação, e aí acontece o pior, que é o rachamento da parede. Depois, para consertar, é pior ainda, né? O outro tópico que a gente pode falar sobre a dilatação térmica é a dilatação versus os dentes. Os materiais utilizados para fazer obturação também respeitam a dilatação, no caso a dilatação do osso, né? Então, qualquer que seja o material que o seu dentista utiliza para essa obturação, ela tem que acompanhar a dilatação do osso. Então, são bem proporcionais. Se você colocar um material, vamos supor um ouro, que dilata muito rápido, o que vai acontecer? Se você colocasse aqui, na hora de tomar alguma coisa quente, o ouro iria expandir, mas seu dente não. Isso causaria dor. Se você tomasse alguma coisa gelada, o ouro ia se contrair, mas seu dente não. E aí isso causaria dor. Então, toda vez que você obtura o dente, na verdade, esse material, ele tem um valor proporcional à dilatação dos dentes, tá? Em muitos lugares, a gente vê essa questão de dilatação. Aquelas pontes que a gente vê que são rachadas, né? Também foi porque foi mal calculado a dilatação térmica. E uma curiosidade que a gente vai falar aqui é que provavelmente você já notou que em uma época do ano os fios parecem estar mais baixos, né? Formando o que a gente chama de barriga. Já tiveram essa sensação? Na verdade, o que acontece? No verão, nós temos bastante sol. Ou seja, esse sol está aquecendo muito mais esses fios. Então, os fios vão esticar. Quando eles esticam, criam essa barriga. Então, sempre que você vê aqueles fios mais baixos, isso está acontecendo porque trata-se do verão, tá? No inverno, ele encolhe mais. Bom, falando de dilatação, nós vamos falar da nossa continha, os 3 tipos de dilatações que nós iremos estudar. Primeiro, nós vamos estudar a dilatação linear. A dilatação linear, gente, é quando a gente está se referindo a só uma dimensão. A gente só vai levar em conta uma dimensão do corpo. Então, nesse caso, a gente vai estar falando de cabo, de fio, de barra, porque na verdade a gente vai estar falando só de comprimento. Comprimento do fio, comprimento do cabo, só uma dimensão, tá? Vamos então colocar aqui, ó. Eu tenho inicialmente uma barra, tá? E essa barra, ela tá numa temperatura inicial. Então, olha o que nós vamos fazer primeiramente. Nós vamos denominar aqui quem é quem. Então, essa barra, gente, ela vai ter um tamanho.
tá certo? Daqui pra cá, ela tem um tamanho. E a gente vai chamar esse tamanho de tamanho L, tá? Então, comprimento pra gente é L. Bem, como esse comprimento aqui é um comprimento inicial, eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha. Então, o comprimento inicial da minha barra. Bom, eu vou para uma outra temperatura, para uma temperatura onde a temperatura final é maior que a inicial, ou seja, eu aumentei a temperatura. O que vai acontecer com essa barra? Ela vai aumentar de tamanho, tá? Ela vai dilatar. Então, quando ela dilatar, tá aqui, ó. Coloquei a outra figura. Ela dilatou esse pedaço aqui, ó. Tá certo? Então, o que acontece? Essa parte que ele dilatou, a gente vai chamar de delta L, tá? Delta L pra gente, então, é a dilatação linear, ok? Então, essa é a parte que ele aumentou, essa é a dilatação. E aí, a gente vai ter, então, uma nova grandeza aqui, olha só. Esse comprimento aqui, quem é, então? É o comprimento final, é o L, tá bom? Quem é esse meu L, matematicamente falando? Se eu quero calcular o comprimento final da minha barra, deixa eu colocar de pincel. O comprimento final da minha barra, eu somo o que ele tinha no início, mais o que ele dilatou. Achei a minha primeira função, tá? Então, ó, o comprimento final é a soma do que ele tinha com a parte que aumentou, matematicamente expressado aqui. Mas quem é esse delta L? Como é que eu calculo a parte que ele dilata? Então, na verdade, eu vou colocar aqui para vocês e a gente vai sair explicando. Delta L é igual. Delta L, na verdade, vai depender de três coisas. Primeiro, alfa. O que é alfa pra gente? Alfa é o material que o objeto é feito. De que ele é feito? Então, alfa, na verdade, depende de cada material. Geralmente, ele é tabelado. Vem uma tabelinha, vem seus valores, tá? Então, depende do material que ele é feito. Depende do comprimento que ele tinha no início, tá certo? Esse tamanho. Se fosse outro tamanho, ia dilatar de outra maneira. Então, depende do comprimento inicial. E depende também da variação de temperatura. Se é muito grande que eu estou submetendo essa variação, se é pequena, quanto mais você oferecer de variação de temperatura, mais ele vai dilatar. Então, essa é a nossa outra formulazinha. Só para lembrar, gente, que variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, tá bom? Bom, outra coisa que a gente vai falar aqui em relação a essa fórmula. Dá pra gente analisar através dela. Delta L é proporcional ao comprimento inicial. Então, o que isso significa dizer? Quanto maior for o tamanho inicial, mais ele dilata, tá? Então, vamos supor, eu tenho dois objetos, eles são feitos do mesmo material, tá? Tá aqui, ó. Só que um é maior que o outro. A dilatação vai ser igual? Não. O objeto que é maior, quanto maior o comprimento inicial, mais ele vai dilatar, tá certo? Segundo, a nossa variação, ou seja, a nossa dilatação linear, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto maior a variação, quanto mais você aumentar a temperatura, digamos assim, mais o objeto vai dilatar, né? Mais as partículas vão se esquentar, mais distante elas vão ficar. Ou seja, quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação. Então, vamos fazer um outro exemplo. Então, eu tenho aqui, olha, duas barras do mesmo tamanho, certo? E vou aquecer essas duas barras. Só que nesse primeiro sistema, vamos supor, eu vou passar de 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Então, eu tenho uma variação aqui de 30, né? Final menos inicial. E nesse segundo sistema, eu vou passar de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Ou seja, eu aumentei muito a temperatura. Então, essa barra aqui, ela vai dilatar muito mais do que essa. Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação. E ela depende também do material que é feito. Então, como eu disse para vocês, geralmente esse valor de alfa, ele é tabelado. Quanto maior o valor de alfa, quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais o objeto dilata, tá?
A mesma ideia que nós tivemos aqui, nós vamos falar sobre a dilatação superficial, tá? Bem, a dilatação linear, ela é para uma dimensão. A dilatação superficial é para duas dimensões. Então, nós vamos levar em critério duas coisas aqui: a base e a altura do nosso objeto. Só que base vezes altura é o que a gente chama de área ou superfície, tá certo? Ou seja, dilatação superficial. Quando a gente vai estar estudando isso? Quando a gente falar de placas, certo? De disco, né? Porque se eu tenho um disco, vou tentar desenhar aqui, é um disco, se tiver um furo no meio é um disco também. Isso aqui é uma superfície, um retângulo, tá certo? Então, tudo isso é uma superfície. E outros exemplos que vão aparecer. Aí eu tenho então aqui, olha, eu tenho a minha área inicial para uma temperatura inicial. Vou aumentar essa temperatura. No momento que eu aumento essa temperatura, essa nossa área ela vai aumentar. Só que ela vai aumentar, gente, ó, ela vai aumentar tanto, vamos supor aqui, tanto na nossa base, ou seja, para cá, quanto na nossa altura. Ela vai aumentar de forma proporcional à área. A espessura dela, gente, é tão pequenininha que a gente despreza. A gente só considera realmente a área. Então, ó, eu tenho aqui, vamos de novo, eu tenho uma área inicial, aqueci o objeto. Quando eu aqueço esse objeto, ele vai aumentar tanto na base quanto na altura. Então, eu vou ter uma área final, certo? Como é que eu calculo essa área final? Do mesmo jeito. A área final é a soma da área que ele tinha no início, mais a parte que ele dilatou. Então, ó, pra gente a parte que dilatou agora é ΔA, primeira fórmula, tá? Então, essa parte aqui, ó, é o ΔA. Se eu somo ela com a área inicial, isso tudo é minha área final. Outra coisa que nós vamos falar, então, como é que eu calculo a variação da área, ou seja, a dilatação superficial. Do mesmo modo que a gente fez com a linear. Só que agora vai ser beta vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Então, ó, de novo, a variação de temperatura, certo? A área que ele tinha no início e beta. Esse beta aqui, gente, ele vale 2 vezes o valor do alfa. É só para lembrar que agora a gente está falando de duas dimensões. Então, ele vai ter que levar em consideração o coeficiente dele, linear, coeficiente dele, então, superficial, tá? Então, ele vale 2 vezes o valor de alfa. Bem, essa é a nossa fórmula de número 2, né, para dilatação superficial. E do mesmo modo que a gente viu para a nossa dilatação linear, a nossa variação da área, ela é proporcional à área inicial. Então, quanto maior a área inicial, mais o corpo dilata. Proporcional também à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, ou seja, quanto mais você aumentar a temperatura, maior vai ser a dilatação da área. E ele também vai depender do material que ele é feito, só que agora a gente chamou de beta, certo? Antes da gente falar do último tipo de dilatação, a gente vai falar de uma curiosidadezinha, tá? De uma superfície, né, de uma área, só que essa área ela vai ter um orifício. Então vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho uma temperatura inicial, eu tenho uma placa, e essa placa tem um buraquinho no meio, né? Ela tem um orifício. E eu vou aumentar essa temperatura. Gente, nós já sabemos que quando a gente aumentar, aqui, né, com o orifício, quando a gente aumentar essa temperatura, essa nossa placa vai aumentar de tamanho. Tanto na área, ou tanto na nossa base, quanto na altura. Ela aumenta em total, certo? Mas o interessante agora é saber o que vai acontecer com esse orifício. Ele aumenta também? Ele diminui? Ou ele fica igual? O que acontece com uma placa com orifício? Na verdade, gente, o que vai acontecer? A placa ela vai se comportar como se ela fosse maciça, como se esse buraco não existisse. Se esse buraco não existisse, as moléculas estariam se afastando. Então é isso também que vai acontecer. Então ela se comporta como se fosse maciça. Ou seja, nosso orifício ele vai aumentar de tamanho, tá? Um exemplo disso é quando você não consegue abrir
por exemplo, um vidrinho de azeitona. Então, o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Ir até o fogão, esquentar um pouquinho essa parte, né, da tampa de metal. O que acontece? Quando você aquece o metal, o orifício vai, ele tem um orifício, né? O orifício vai aumentar. E aí, com o pano, você tira e abre com facilidade esse vidro, tá? E aí, nós vamos para nossa última, para o nosso último tópico, né? Que é a dilatação volumétrica. Eu queria só que vocês fizessem uma correção lá na apostila, porque na apostila ficou novamente superficial, tá? Mas a última é dilatação volumétrica. Então, o que é dilatação volumétrica? É quando a gente vai levar em consideração 3 dimensões: a base, a altura e a espessura do objeto. Então, base vezes altura vezes espessura resulta no que a gente chama de volume. Daí o nome dilatação volumétrica. São exemplos quando a gente trabalha com cubo, com cilindro, com paralelepípedo, tá certo? E outros exemplos que vão aparecer com o tempo. Então vamos lá de novo. Eu tenho então um cubo e esse cubo tem um volume inicial, a uma temperatura inicial. Vou aumentar essa temperatura, né? Eu vou passar por uma temperatura final maior que a temperatura inicial. O que vai acontecer com esse cubo? Ele vai expandir, então ele vai aumentar tanto na sua base, vai aumentar na sua altura e vai aumentar na sua espessura. Então, ele vai variar em 3 direções, tá? Como que eu calculo o volume final? Então, o volume final vai ser a soma do volume que ele tinha no início, mais a parte que ele dilatou, a parte que ele aumentou, mais delta V. Nossa primeira fórmula, ok? E para calcular a nossa dilatação volumétrica, a ideia é bem parecida com a das anteriores. Vai ser gama, volume inicial, variação de temperatura. Do mesmo jeito, olha, a variação do volume, ela é diretamente proporcional ao volume inicial. Quanto maior o volume inicial, mais ela vai dilatar. Ela é diretamente proporcional à variação de temperatura, então quanto mais você aumentar a temperatura, mais o corpo dilata. E ela é diretamente proporcional ao tipo de material que ele é feito, ao nosso gama no caso. Só lembrando, gente, que aqui, como nós estamos em 3 dimensões, o nosso gama tem o valor de 3 vezes o valor de alfa, tá? Então, se a gente fosse só fazer uma comparação, olha, dilatação linear, nós temos 2 fórmulas, né? Comprimento final é a soma do comprimento inicial mais a variação desse comprimento. E para achar a variação do comprimento é alfa vezes L0 delta T, certo? Vou comparar agora com a dilatação superficial. Então, para calcular a área final, eu somo a área inicial mais o delta A. Para achar a variação superficial, o delta A vai ser beta A0 delta T. Só lembrando que beta é 2 vezes o valor de alfa. E para achar a dilatação volumétrica, vou achar aqui então o volume final. É a soma do volume inicial mais a parte que dilatou, ok? E para achar o delta V, vai ser gama V0 delta T, aonde gama é 3 vezes o valor de alfa. Então, se vocês forem comparar, esses valores são essas fórmulas são muito parecidas, olha, tá certo? Elas são as mesmas, só muda que eu tô levando em consideração uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões, tá certo? Aqui a gente finaliza então o conteúdo e nós vamos fazer os exemplos. Então vamos para o primeiro exemplo de dilatação, tá? Então o exemplo 5 da apostila diz assim: um fio de zinco de 50 metros é aquecido de 15 graus Celsius até 45 graus Celsius. Então vamos tirar os dados. 50 metros é o comprimento inicial desse fio. Lembra que fio é comprimento? Então, comprimento inicial, 50 metros. E a temperatura passa de 15
para 45. Temperatura inicial, temperatura final. De 15 graus Celsius até 45 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, isso pra gente é alfa, vale 26 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Essa unidade, ela é um pouco estranha, mas não se preocupe, é só a unidade dos nossos coeficientes, tá? Não entra na nossa conta. E ele pede pra gente determinar, letra A dilatação na barra, então nós queremos o delta L, ok? Fórmula, delta L é igual a alfa L0 delta T. Então vamos montar. Delta L é igual a alfa 26 vezes 10 a menos 6, que multiplica, tá? Só coloquei o valor absoluto. O comprimento inicial, que é 50, certo? Vezes a variação de temperatura. Então, só para lembrar, a variação de temperatura é a temperatura final menos inicial. Nós vamos colocar isso aqui, entre parênteses, para ficar mais específico a continha que nós vamos fazer. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura final, 45, menos a inicial, que é 15. Tá bom? Delta L é igual. A primeira conta que nós vamos fazer aqui, olha, eu vou multiplicar 26 vezes 50, tá? Então, 26 vezes 50 dá 1.300. 1.300. Esse 10 a menos 6 eu vou repetir, porque a gente não usou, então eu vou deixar ele aqui quietinho, tá? Pronto, isso tudo já foi feito, vezes o resultado daqui de dentro. 45 menos 15 dá 30. Próximo passo, eu vou multiplicar 1.300 vezes 30. Então, ó, vezes 30. Dá 39.000. Então, 39.000. E vou repetir novamente o 10 a menos 6, porque nós não usamos. Bom, para se livrar desse 10 a menos 6, eu vou ensinar para vocês um macete, mas só serve para cá, tá? Para esse assunto. Então, quando eu tenho uma base negativa, com expoente negativo, significa dizer que esse número aqui é um número muito pequeno. Ele é pequeno de tal modo que ele tem 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 casas à direita da vírgula, tá? Só tenha cuidado que esse expoente ele fica mudando. Às vezes é menos 5, menos 7. Então, ele diz o número de casas à direita da vírgula. Esse número é esse mesmo aqui, que a gente chama de mantissa, colocada nessa expressão. Só que você vai fazer isso de trás para frente. Então, ó, de trás para frente. 0, 0, 0. Então, ó, 0, 0, 0. O próximo número, 9. O próximo, 3. Faltaram 2 casas, né? Então, eu preencho com 0. E aqui também, ó. Porque tem que ser 0, alguma coisa, né? Um número pequenininho. Os zeros após o primeiro número expressivo, você pode desprezar, tá? Mas se colocar também não tem problema. Isso significa dizer, gente, que delta L, que esse número aqui é a mesma coisa que 0,039, tá? Como o nosso comprimento inicial foi dado em metros, o nosso comprimento final, ou a dilatação também, é dada na mesma unidade, também é metros. Então, essa nossa barra que tinha 50 metros, quando variou a temperatura de 15 para 45, ela aumentou 0,039 metros. No item B, ele pede para a gente calcular o nosso comprimento final da barra. Então, comprimento final da barra. O que é o comprimento final da barra? É a soma do comprimento inicial mais a parte que dilatou. Então, o comprimento final é comprimento inicial, 50. A parte que dilatou, nós acabamos de encontrar, 0,039. Então, o nosso comprimento final da barra é de 50,039, também metros. Tá? Então, agora nós vamos para o exemplo de número 6, tá certo? Exemplo 6 sobre dilatação. Diz assim: uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros. Então, só lembrando, retângulo é uma área. Então, isso aqui é a nossa área inicial.
mede 10 centímetros por 12 centímetros. Então, aqui, vezes 20 centímetros. A uma temperatura de 0 graus Celsius. Primeira temperatura, temperatura inicial, 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material, linear é alfa. Então, que constitui a placa, vale 20 vezes 10 elevado a menos 6. Graus Celsius elevado a menos 1. Não se preocupe com essa unidade feia, tá? Ela some, né? Determine, letra A. Então, o que nós vamos atrás da letra A? Nós vamos atrás da variação da área quando a placa aumentar, né? Quando a sua temperatura aumentar para 50 graus Celsius. Então, a variação da área, dilatação da área superficial, para uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, ela vai botar para cá, temperatura final de 50 graus Celsius. Vamos lá atrás dessa letra A? Bem, delta A é igual a beta, que depende do material que ele é feito, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Delta A é igual. Beta não foi dado, mas foi dado o valor de alfa. Então, nós sabemos que beta é 2 vezes o valor de alfa. Então, isso vai ser igual, vou colocar aqui, 2 vezes, alfa vale 20 vezes 10 a menos 6. Então, 20 vezes 10 a menos 6. 20 vezes 2, 40. Repete o 10 a menos 6, tá? Aqui também ficaria graus Celsius elevado a menos 1. Então, o primeiro valor, quanto vale o beta? 2 vezes o alfa, então ele vale 40 vezes 10 a menos 6. Vezes a área inicial. Ele disse que essa placa tem uma base de 10 centímetros e uma altura de 20. Como é que se acha a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, é só multiplicar aqui, ó. 10 vezes 20, 200. Centímetro vezes centímetros, centímetro ao quadrado. Só lembrando, gente, que toda vez que a gente fala de área, tem que ser alguma coisa ao quadrado. Metro ao quadrado, milímetro ao quadrado, sempre vai ser ao quadrado área, tá? Em alguns exemplos ou exercícios já vem o valor. Se está ao quadrado, já é a área dada. Então, vamos lá de novo. A área inicial, 200. E a variação de temperatura, só lembrando que a gente sempre coloca assim, né? Delta T é igual temperatura final menos inicial. Então, ele passou de 0 para 50. Então, vai ser final 50 menos 0. Delta A é igual. A primeira coisa que nós vamos multiplicar vai ser, então, 40 vezes 200. 40 vezes 200 vai dar 8.000. Vezes, vou repetir o 10 a menos 6, que a gente não usou. O resultado aqui de dentro, 50 menos 0, 50. Delta A é igual. Agora eu vou multiplicar 8.000 vezes 50, tá? Então, ó, 8.000 vezes 50. Isso dá 400.000. Então, ó, 400.000. E vou repetir o 10 a menos 6. Então, agora a gente vai usar aquele macete novamente, tá? Eu quero reescrever esse número de uma outra forma, ou seja, sem a base 10. Eu sei que esse número é um número pequeno, porque meu expoente é negativo. E como é menos 6, significa que é um número com vírgula, que possui 6 casas à direita da vírgula, né? Então, colocando esse número aqui de trás para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 zeros. De trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo número é 4. 4. Faltou uma coisa para pôr aqui, então, 0. Após o número considerável, não precisa colocar os zeros, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,4, né? Como aqui foi centímetro quadrado, aqui também. Essa seria a resposta da letra A. Essa é a dilatação da nossa área. Na letra B, ele pede a área da chapa a 50 graus Celsius, na temperatura final. Então, ele quer a área final. A área final é a soma da área inicial mais a parte que dilatou. Então, a área final vai ser área inicial, 200,
Parte que dilatou, 0,4. Somando esses dois, a minha área final é de 200,4, também centímetros quadrados. E daí, então, nós vamos para o nosso último exemplo, tá? O exemplo de número 7, que diz o seguinte. Um paralelepípedo tem liga de alumínio de alfa igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, vamos começar a tirar os dados. Foi dado o valor de alfa, 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é a unidade de coeficiente. Tem aresta é lado, né? Que a 0 graus Celsius é a primeira temperatura, então, temperatura inicial, 0 graus Celsius. Medem, então ele tem lado que medem 5 vezes 30 vezes 40. Por quê? Paralelepípedo, gente, é como se fosse um tijolo, então ele é 3 dimensões. Então isso que ele está dando, na verdade, é o nosso volume inicial. Ó, 5 centímetros pode ser a base, vezes 30 centímetros pode ser a altura, vezes 40 centímetros pode ser a espessura. Ou em outra ordem, né? Pode ser a espessura é essa, a base é essa. Não interessa, a gente sabe que volume são 3 medidas, então tem que ser esses 3 valores. Então vamos ver quanto é que vale esse nosso volume inicial. 5 vezes 30 vezes 40. Esse volume inicial é de 6.000. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado vezes centímetro, centímetro ao cubo. Toda vez que for volume, a nossa unidade é ao cubo, metro ao cubo, milímetro ao cubo, ou litros, mililitros, tá? Porque litros também é unidade de volume. Continuando. Então, esse é o lado dele, né? Faz a multiplicação, acha o volume inicial. Qual é o volume final? Então, nós vamos atrás desse volume final. Quando ele é aquecido até 100 graus Celsius. Então, ele vai passar por uma temperatura final de 100 graus Celsius. Vamos lá. Se eu quero o volume final, para encontrar eu somo o volume inicial mais a parte que ele vai variar, ou seja, o ΔV. O problema é que o ΔV não foi dado, então nós vamos calcular separadamente, tá? Então, quem é ΔV? É gama V0 ΔT. ΔV é igual. Gama, ele não deu gama, ele deu alfa, mas nós sabemos que gama é 3 vezes o valor de alfa. Então, eu vou colocar aqui, ó, gama é igual a 3 vezes. Qual o valor de alfa? 2 vezes 10 a menos 5. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 5, tá? Unidade, graus Celsius a menos 1. Vamos colocar o valor aqui. Então, ΔV é gama, tá aqui o valor, 6 vezes 10 a menos 5, vezes volume inicial, 6.000, vezes a variação de temperatura, lembra? ΔT é T final menos T inicial. Então, ele passou de 0 para 100. Então, final é 100 menos 0. Então, 100 menos 0. ΔV é igual. Vou multiplicar aqui, ó. 6 vezes 6.000 dá 36.000. Repito, 10 a menos 5. Vezes o resultado daqui. 100 menos 0 é 100. ΔV é igual. 36.000 vezes 100 dá 3.600.000, tá? Vezes, vou repetir o 10 a menos 5. Bom, o que vai acontecer agora? Vou tirar da base 10. Então, aqui eu tenho um número pequeno, que ele tem 5 casas, né? Porque agora o nosso expoente é menos 5, à direita da vírgula. Vou preencher com esse número de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, esse 6, ó, já não tem espaço, ele vem para cá. E o 3 fica aqui. Esse aqui eu posso desprezar. Isso significa dizer que 3.600.000 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa, né, que 36, tá? Como aqui foi dado em centímetros cúbicos, aqui também será, ok? Bom, esse valor nós queríamos para colocar aqui na nossa fórmula. Então, voltando para cá, ó. Volume final é igual volume inicial, 6.000, mais a parte que ele dilatou, que foi 36. Pronto.
Volume final é 6.036 centímetros ao cubo.